Olá, tudo bem? Em 14 de abril de 2022, o canal Endireitei foi fundado com a proposta de trazer os melhores recortes de notícias diárias do cenário político. O sucesso e a aceitação de vocês foi tão grande que em menos de 5 meses nosso canal atingiu a marca de 50 mil seguidores. No mês de setembro de 2022, o canal Endireitei recebeu a sua primeira monetização do YouTube, em decorrência da sua audiência, porém, as eleições estavam por vir e a gente sabia que se o nefasto fosse eleito, o nosso canal poderia sofrer perseguições. Dito e feito, em fevereiro de 2023 começou a derrocada do canal, pois o YouTube retirou nossa monetização, de lá pra cá foi ladeira abaixo. O YouTube até sugeriu que nós desfizéssemos a marca do canal, isso a gente com mais de 100 mil seguidores. Continuamos o nosso trabalho mesmo sem a monetização do YouTube. E graças à contribuição de vocês, a gente tem sustentado esse trabalho. Mesmo com a tentativa de boicote do YouTube e das forças políticas que querem minar com a direita nas redes sociais, o nosso canal continuou crescendo, tanto que a gente chegou à marca de 190 mil seguidores. Mas não esperávamos mais um boicote sorrateiro da plataforma, do qual de repente começou com um sistema de retirar inscritos diariamente do nosso canal e impedir a inscrição de novos seguidores. Eu já recebi relato de pessoas que se inscreveram 4 vezes no canal a ponto de desistir. E nós sabemos bem o porquê isso está acontecendo. Neste mês de junho de 2024, o canal sofreu um ataque de um hacker, o qual nos impediu de criar conteúdo por aproximadamente 2 semanas. E após retomarmos o acesso do nosso canal, o YouTube suspendeu o canal por 1 semana em razão de um vídeo do qual um trans pergunta a uma mulher o que é ser mulher. E essa mulher, ela dá a devida resposta. Com isso, a plataforma entendeu que tratava-se de um discurso de ódio e nos suspendeu por 1 semana. Sabemos que vivemos todo tipo de boicote em razão do estado de coisas do qual vivemos no nosso país. A proposta do Endireitei é de ser um canal informativo, um ponto de encontro de conservadores do qual tem asco das notícias da velha mídia e, por isso, sofremos todo tipo de perseguição da plataforma para que a gente abandone o nosso trabalho. Eu tenho absolutamente certeza de que o próximo passo do YouTube será de esconder os nossos vídeos da plataforma, do qual os vídeos deixarão de ser entregues para você, que está inscrito, e principalmente deixará de ser entregue para possíveis novos seguidores. Por isso, criamos a nossa conta no X, antigo Twitter, para que você possa receber todas as nossas comunicações quando sofrermos essas perseguições da plataforma. Vocês irão nos achar no @meiotermo_shorts e lá manteremos os nossos informativos para vocês e também postaremos alguns conteúdos por lá para você se manter informado. Temos fé que esse período maligno da nossa democracia irá passar e o nosso sonho, quem sabe, é o de atingirmos a nossa mensagem para 500 mil, 1 milhão de patriotas. Temos resiliência contra todo tipo de percalço no nosso caminho e nos manteremos firmes lutando pelo que acreditamos, porque acima de tudo temos você aí desse lado com a gente. Muito obrigado pela sua atenção e ótimo vídeo. O aparato de censura estatal, o governo Lula lançou um site para supostamente combater discursos de ódio na internet. O portal Ódio ou Opinião será administrado pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania e, segundo a pasta comandada pelo Silvio Almeida, o objetivo é instruir a população sobre como se portar nas redes sociais. É mais um instrumento para educar, entre aspas, os brasileiros. A AGU já tinha criado a tal Procuradoria Nacional da União em Defesa da Democracia e ainda tem aquele CIED, né, o Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação e Defesa da Democracia, que está ligado esse centro ao TSE. Consta... O Estado é tão bondoso, né? O Estado é tão bom para a gente, vai nos proteger das mentiras, né? Do discurso de ódio, vai dizer o que a gente pode receber de informação, o que a gente não pode, o que a gente pode dizer, o que a gente não pode, vai definir o que é debate, o que não é. Então, temos tanto a agradecer ao Estado, Consta. Isso é tirado direto das páginas das piores distopias totalitárias, né? É impressionante. São os mitomaníacos querendo dizer o que é verdade ou mentira. São os que mais manipulam, distorcem os fatos, enganam, mentem, querendo dizer como se portar nas redes sociais. O Barroso voltou a falar, né, que é preciso tornar errado mentir novamente. Ele acreditou na inocência do Cesare Battisti, né? Ele diz que a urna eletrônica brasileira é inviolável. Então são esses os que querem determinar de cima para baixo, com a força do Estado, que tem o monopólio da coerção, com os recursos públicos, que não existe dinheiro do Estado, existe dinheiro tirado do trabalhador pagador de impostos, né? São esses que querem espalhar as maiores mentiras por aí, né? É um grau de cinismo que beira a psicopatia, né? Beira, na melhor das hipóteses, a psicopatia. Então, é evidente que a coisa está avançando rápido
E o único ponto positivo disso, Lacombe, me parece que eles perderam tanto assim o pudor, né, a vergonha de avançar, pisar no acelerador em direção a essa distopia totalitária, né, que até mesmo os famosos isentões de ontem, até mesmo aqueles que alguns fizeram L, né, ou veículos de comunicação mais ligados assim aos tucanos, estão acordando. Então a gente começa a ver editoriais mais fortes, a gente começa a ver colunista de veículo de esquerda, como Folha de São Paulo, UOL, dizendo que isso está perigoso, que estão censurando até a imprensa, né? Aí vem aí o corporativismo da mídia, né, se defender. Então tudo isso está indo tão rápido em direção ao abismo de um modelo como Venezuela, Nicarágua, China, Rússia, não por acaso os regimes reverenciados pelo PT, né, que está gerando algum tipo de reação. Eu vou até me imiscuir aqui num dilema, porque eu mesmo vivo esse dilema, e hoje nas redes sociais tivemos aí comentários de um lado, de outro. Um deles foi da nossa querida amiga Ana, né, que não aliviou a barra desses tucanos, desses isentões, dizendo, olha, é fácil agora, né, querer parecer contra tudo isso, mas a gente não esquece o que vocês fizeram. A gente sabe o que vocês estavam defendendo até pouco tempo atrás. E aí tem gente, como por exemplo o Paulo Figueiredo, que diz assim, vem cá, se a gente começar a atacar todo mundo que agora está vindo para esse lado, com quem que a gente vai fazer união com força suficiente para derrotá-los? Por exemplo, para impedir a censura petista / alexandrina. É um bom ponto, o do Paulo, é um ponto mais pragmático de quem, em movimentos de resistência à ditadura, teve que engolir sapo, teve que fechar acordo com gente hipócrita, com gente canalha, com gente... Agora, eu entendo perfeitamente a postura da Ana, que é mais alinhada ao que eu venho falando nas minhas lives, pelo seguinte, o fator pedagógico é muito importante para não cairmos uma vez mais, se conseguirmos impedir esse destino trágico do totalitarismo petista alexandrino, para não cairmos de volta na estratégia das tesouras. O Lula está lá visitando Fernando Henrique Cardoso e Chomsky. Então, é óbvio que a gente não pode permitir que os tucanos, que a Folha, o UOL, que até mesmo o Estadão e o Globo ainda não veio para esse lado, mas quem sabe, né? É o último bastião do lulopetismo supremo. A gente não pode permitir que eles façam isso sem algum grau de constrangimento, de arrependimento, pelo menos, nem que seja simulado, mas tem que ter um arrependimento. Cadê essa turma? Cadê o conservador de gravata borboleta falando assim, eu errei, eles estavam certos, eu demonizei o bolsonarismo. Por que isso é importante? Não é para uma questão de ego, não é para falar eu avisei, eu quero humilhar os derrotados, não é por isso. É porque sem isso vai acontecer de novo logo ali. Então, aí não vai resolver o problema, vai trocar só de nome, vai atacar o sintoma sem resolver a doença que está produzindo o problema todo. Então, eu tendo a concordar com a Ana nesse ponto. Estão avançando muito rápido na censura, no totalitarismo, está gerando desconforto em áreas que até ontem estavam muito confortáveis, com a perseguição só a gente como eu, né? Mas é importante todo mundo subir o tom e reconhecer que não foi falta de aviso, né? Reconhecer que a demonização do bolsonarismo foi o pretexto usado para esse avanço da censura. Porque eu quero lembrar a todos que o Alexandre de Moraes não é petista. O Alexandre de Moraes é tucano. É um grande aparato de censura e apenas contra um lado. A gente não quer censura contra ninguém, né? Menos ainda contra apenas um lado. E nessa semana o Lula usou as redes sociais para apoiar a influenciadora Denise Tremura. A gente falou dela no último domingo. A Denise admitiu participar de um esquema de notícias falsas contra o ex-presidente Jair Bolsonaro nas eleições de 2022. Agora ela publicou o seguinte, que já foi antipetista e que já acreditou nas fake news da direita. E o Lula deixou lá um comentário, importante relato, parabéns pela reflexão e pela coragem. Quer dizer, Ana, dizer que espalha mentira, que a mentira foi necessária para derrubar, para derrotar, bom, a gente não tem ideia, bom, para fazer com que o Lula levasse a eleição, fica melhor desse jeito. Tudo isso parece permitido, ainda recebe elogio do Lula, Ana. Lacombe, como a gente fala lá em Minas, boi preto conhece boi preto. Quem é de Minas, quem anda em fazenda vai entender muito bem. Então, o Lula falar isso para essa moça, enfim, acho que fica aí o ditado popular. Eu queria pegar esse gancho aí do Consta, porque não é questão
eu concordo com o Consta, não é questão de nós falarmos, olha como estávamos certos, não é questão disso, né? Para quem me conhece, vocês me conhecem, eu sou a pessoa menos vaidosa, não tenho menor pretensão, detesto isso, eu disse, eu falei, tic-tac, detesto isso. Não faço previsões, porque eu acho que o mundo é imprevisível, não tenho a pretensão, né, de falar, olha o que eu disse, mas acontece que não há um arrependimento que o Consta estava falando. Hoje, essa batida toda dessa censura, dessa sanha censura que nós temos visto, o deputado Nicolas está aqui para falar para a gente, foi através do PL 2630, foi o 8889, foi o 2338. Acontece que hoje, se a direita permitida fala de Felipe Martins, por exemplo, que agora pode, né? Agora o Felipe Martins, do Departamento de Segurança e Imigração dos Estados Unidos, mandou um ofício dizendo que a última entrada dele foi 18 de setembro. Mas nós defendemos o Felipe Martins e a ilegalidade, não é o Felipe Martins. Nós falamos contra a ilegalidade da prisão dele desde o dia que ele foi preso. 8 de fevereiro desse ano. Depois veio a notificação da Latam, os recibos do Uber, os recibos da hamburgueria. Agora chegou a notificação do Departamento de Homeland Security dos Estados Unidos dizendo não, ele não veio 30 de dezembro. Então agora é seguro falar do Felipe Martins, mas antes não falavam. E não falavam do Daniel Silveira. Eu vi articulista escrevendo artigo agora, essa semana, o Felipe Martins, mas eu vi o mesmo articulista dando discurso e falar aquele deputado que foi preso sem citar o nome Daniel Silveira. O ex-deputado preso ilegalmente tem nome, articulistas permitidos. É Daniel Silveira. Ele foi preso inconstitucionalmente. Depois ele foi solto por uma graça, um perdão presidencial, que foi derrubado inconstitucionalmente e ele voltou para a prisão e está na prisão até hoje. O nome dele é Daniel Silveira. Não é aquele deputado que foi preso inconstitucionalmente. É aquele deputado, vírgula, Daniel Silveira. Só que antes, Lacombe, eram os bolsonaristas que estavam sendo perseguidos. Então, deixa para lá, né? Deixa para lá, né? Eu não vou tuitar um artigo brilhante do Constantino, porque é um bolsonarista, do Silvio Navarro, ou até do Augusto Nunes. Mas agora está todo mundo postando o artigo de não sei quem. Por que ninguém falou nada quando o Augusto Nunes, um ícone do jornalismo, não quer falar da Ana Paula, aquela moça do vôlei, tudo bem, Constantino, bolsonarista, o Lacombe, o Silvio Navarro, tudo bem, mas o Augusto Nunes foi censurado em 2022. O Augusto Nunes foi demitido de uma emissora por suas opiniões e palavras em um programa que ele era pago para dar a sua opinião e falar sobre o que estava acontecendo no Brasil e falar que Lula é amigo de ditador, isso não é mentira. E, no entanto, todos esses permitidos agora se acovardaram em vez de defender o Augusto Nunes. O Guzzo, J.R. Guzzo, foi dispensado da Veja porque criticou o Supremo Tribunal Federal. Mas agora nós vamos falar. Muito bem, sejam muito bem-vindos. Só que se vocês pegarem programas de 2022, o Nicolas está aqui para confirmar isso. Esse 2630 já andava no Congresso desde 2022 e nós já falávamos do 2630. Ele vai chegar, ele vai chegar, ele vai chegar e ele chega e se ele vai embora e volta com uma roupa nova. Portanto, que todos sejam muito bem-vindos ao regime totalitário ao qual o Brasil está submetido. São muito bem-vindos. Só que as praias da Normandia já foram tomadas. Já morreu muita gente. Vocês querem mandar as tropas de vocês? Mandem lá pelos outros lados, porque o dia D já aconteceu, já morreu muita gente.
Inclusive, tem um cadáver na frente do Supremo Tribunal Federal. O nome dele é Clezão, Clériston da Cunha. Os articulistas permitidos, vocês querem participar da turma que agora continua de pé? Falem os nomes. Say my name, Clériston da Cunha, Daniel Silveira e todas as outras pessoas presas pelo 8 de janeiro e que estão condenadas a 16, 17 anos de prisão. Falem o nome dessas pessoas. Não é um deputado. É o deputado Daniel Silveira. Não é o jornalista que foi censurado. É o Rodrigo Constantino. É o Guilherme Fiuza. É o Augusto Nunes. Porque não dá para aguentar mais essa coisa de temos que respeitar, né, os acadêmicos que falam, chega, o brasileiro não aguenta mais o em cima do murismo. Desçam de cima do muro, mostrem um pouco de testosterona, de hombridade. Se não é pelas pessoas que foram presas ilegalmente, ou jornalistas que estão sendo caçados por causa das suas opiniões, como o Constantino, o Fiuza, o Paulo Figueiredo, o Augusto Nunes, que seja pela Constituição. Vocês ficaram calados pela Constituição porque a Constituição estava sendo amordaçada, vilipendiada, porque era a turma bolsonaristas. Portanto, para finalizar o meu desabafo mesmo, Lacombe, muito bem-vindos. Que bom que vocês chegaram. Que bom. Mas agrupem-se em outros lugares, porque o dano foi gigantesco. Gigantesco. E digam os nomes das pessoas. Não se acovardem atrás de textos que não colocam o nome e o rosto das pessoas em quem de fato está sendo perseguido. E agora, falando aqui, né, da minha classe, né, da classe política, ainda mais covardes, né? Quando nós vemos que, por exemplo, durante as eleições, a parcialidade da condução eleitoral foi pífia. Por exemplo, o presidente Bolsonaro não pôde fazer live em sua casa, que era o Palácio da Alvorada. Ele não pôde utilizar as imagens do 7 de setembro na sua propaganda eleitoral. Ele não poderia dizer que havia uma relação entre Lula e entre os ditadores Daniel Ortega e Nicolás Maduro. Isso era considerado fake news, né? Eu fui condenado a 40 mil reais porque eu disse que o Lula tinha, sim, né, uma intenção de legalização de aborto, de legalização das drogas, e quando, né, isso acontecesse, para poder fazer o L. Eu tomei 40 mil reais de multa por conta desse vídeo, e inclusive uma determinação para poder deletar esse vídeo de todas as minhas redes sociais. E o que os outros demais fizeram, comemoraram. E não somente comemoraram quando tomei multa, mas quando também meu perfil caiu. Eu lembro que pessoas, né, que são aí os defensores da democracia, que, olha, eu sou amigo do Alexandre de Moraes, hein, como, por exemplo, né, o réu confesso de Rachadinha Janones, comemorou a derrubada do meu perfil, ou seja, essa democracia existente hoje, ser bem sincero, não passa de, sabe, de uma tirania. Praticamente estamos em uma transdemocracia, né? É uma tirania que se sente democracia, mas não é. Não fala como tal, não tem uma defesa como tal, não tem instituições que se colocam como tal, ou seja, é meramente uma fantasia, né? É meramente um achismo. Então, isso nos indigna porque, de fato, até quando nós teremos um site, né, que coloca ali para poder ajudar a população a encontrar fake news e vai monitorar, né, todas as publicações nas eleições, e não somente nas eleições, sobre o que é ou não a verdade, ou seja, basicamente é o Estado se colocando como um sinalizador de virtudes e praticamente como um Deus. Ou seja, tudo aquilo que está em mim é virtuoso e tudo que está fora de mim deve ser banido, deve ser perseguido, deve ser censurado. E, olha, na minha classe política, né, vocês fizeram o desabafo da jornalística, deixa eu fazer aqui da minha classe política. Quantos deputados abriram a boca para poder falar do Clériston? No dia que foi o seu velório, e eu fui lá, não como deputado, mas eu fui assim, praticamente como um ser humano, de que uma família está destruída hoje, e obviamente com a ajuda de pessoas, né, tentando se erguer, porque um parecer da PGR, de forma favorável, há 3 meses, estava lá, parado, e o ministro Alexandre de Moraes não concedeu a liberdade para este homem.
que tinha sérios problemas de saúde e ele morreu dentro da cadeia. Quantas pessoas, e principalmente políticos, né, na verdade, foram ali na tribuna para poder denunciar a tirania do ministro Alexandre de Moraes? As pessoas estão com medo. E não estou falando pessoas, somente cidadãos comuns, não. Os representantes do povo estão com medo de falar ministro Alexandre de Moraes. Porque, caso contrário, você é censurado, caso contrário, você toma uma multa, caso contrário, eles jogam no bastidor uma pressão para poder, não sei, te caçar. Agora, vamos lá. Nós somos eleitos para quê, horas? Eu fui eleito para poder chegar lá, bater o meu dedo e ignorar o que está acontecendo? Horas, o Felipe Martins já está mais assim do que claro, cristalino, de que não há motivos para que ele permaneça preso, a não ser porque ele tem ligação com o Bolsonaro. Da mesma forma, Daniel Silveira está no Bangu 1, que quando você vê entrevistas de líderes, né, de facção criminosa, como o Marcinho da VP, ele disse não tem presídio pior do que o Bangu 1. Ou seja, essa pessoa, o Daniel Silveira, ele não está preso porque ele foi pego no mensalão, porque ele colocou dinheiro na cueca, porque ele tem cometido atrocidades, né, como, por exemplo, estupro, como pedofilia, nada. Foi porque ele falou, xingou o Alexandre de Moraes. Agora, quantas pessoas já nos xingaram? Porque se eles querem vigiar a internet, eu vou mandar vários posts para eles aí. Tem post de gente jogando bola com a cabeça do Bolsonaro. Tem gente pedindo a minha morte, como já aconteceu essa semana, né? Poxa, alguém poderia agilizar isso, porque eu dei uma entrevista dizendo que o meu foco, muitas pessoas dizem que, nossa, Nicolas, você vai ser presidente da República, etc. Eu falo, olha, o meu foco, o foco da minha vida é chegar aos céus. Esse é o meu objetivo. E aí, a esquerda, né, falou, olha, vamos agilizar isso aí. É claro que para eles isso daí não passa de um post na internet. Agora, se é o contrário, tá cadeia. Não é à toa que agora, né, eu nem sei o nome dessa mulher influenciadora aí que foi pega, né, no Space, dizendo que com a ajuda do deputado Janones, através de mentiras, eles ajudaram, né, o PT a criar narrativas falsas contra o Bolsonaro. E eu abri uma investigação pela PGR contra ela e contra o Janones. E aí as pessoas falam, mas Nicolas, o sistema, né, a justiça já está toda esquematizada, está toda controlada por eles, porque ainda ia na justiça, porque ainda denunciar, porque é o certo a se fazer. Quando a Ana falou aqui, né, sobre ter mais testosterona, e eu disse isso na manifestação do Rio de Janeiro, claro que é uma figura de linguagem para dizer sobre coragem, sobre determinação, como perseverança, para termos, né, virilidade de lutar contra a tirania, é porque eu estou vendo, pessoal, diariamente, a consequência de ter homens fracos em posições fortes. Poxa, essa tirania toda está acontecendo principalmente por culpa, né, de uma pessoa que é ausente do que eu disse aqui agora, que é o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco. Caso contrário, porque o peso e contrapeso da Constituição, o Senado é o contrapeso do STF, e o STF é o contrapeso do Senado agora. Me diga, qual foi a última vez que, no dia, né, por exemplo, que o Clériston morreu, se não fossem os deputados de direita para pedir 1 minuto de silêncio, não haveria nada, nenhum discurso parlamentar sobre isso. Pelo contrário, caso contrário, eles teriam que falar do Alexandre de Moraes, que no dia que o Clériston morreu, ele estava sendo condecorado, estava recebendo uma medalha. Não há nada mais, sendo bem sincero aqui, em âmbito espiritual, demoníaco que isso. Como que uma pessoa está morta e a outra está sendo condecorada e há um nexo causal entre as duas? Ou seja, a nossa classe política, sendo bem sincero, para aqueles que muitas das vezes querem ver o nosso Brasil com rodovias e preocupados somente, sabe, com emenda, sabe, essas coisas assim, muitas das vezes que são pífias. É lógico que eu não demonizo a emenda, eu mando emenda para os meus municípios e para as pessoas, né, que é o dinheiro deles, olha, eu só estou fazendo um bom direcionamento. Agora, o que geralmente gera impacto numa sociedade? O que de fato gera impacto nas pessoas? O que adianta ter um país todo cheio de rodovias, quatro vias e não sei o quê, sendo que o nosso país está sob uma tirania? Porque se fosse gabar somente por obras, Hitler e Stalin foram os melhores nesse sentido. Ou seja, o que diz respeito à nossa liberdade é um bem muito maior do que qualquer outra coisa. E as pessoas cada dia mais estão entendendo isso. Quando eu entro no Uber, eu entro no avião, eu converso com alguém, sabe, na igreja, uma pessoa me para na rua, as pessoas estão atentas de que a nossa liberdade, de fato, ela é um bem que não deve ser concedido, mas é um bem que deve ser conquistado. Portanto, eu finalizo aqui com uma frase de Barão de Montesquieu que fala, olha,
não há tirania mais cruel que aquela que exerce à sombra das leis e com as cores da justiça.